Olá, turma, bom dia, tudo bom? Hoje nossa aula será um estilo diferente. Estarei passando esse vídeo no qual vocês irão acompanhar e irá copiar todo o apontamento no caderno durante essas duas nossas aulas aí que temos hoje. Nosso assunto que estaremos vendo toda a unidade será basicamente todos os grupos dos vertebrados. Como não teremos tempo hábil para ver cada um deles, eu irei fazer esse grande resumo hoje e na próxima semana. E na sexta-feira a gente finaliza fazendo umas atividades para complementar o conteúdo. Então vamos lá, mãos à obra, pegando cadernos aí para iniciar nossa aula. Então o tema da aula, já vai colocando aí, é os vertebrados. Para iniciarmos, vamos ver as principais características desse grupo. Vocês sabem que o que define animais como vertebrados é a presença da coluna vertebral, das vértebras, coisas que no grupo dos invertebrados não possuem. Então, como primeira característica que teremos, antes de dizer sobre as vértebras, eles pertencem também ao filo Chordata ou filo Chordata. Vocês já estão familiarizados aí com esse nome. Além de possuir vértebras, esse grupo, né, o grupo dos vertebrados, eles estão classificados em 5, estão subdivididos ou representados por 5 classes, que são essas daqui, ó. São essas 5 classes, ó. Eu acho que todos sabem quais são as 5 grandes classes dos vertebrados. A maior delas é a classe dos mamíferos. Logo em seguida temos as classes dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e, por último, as classes das aves, também uma das maiores. A gente não vai ver detalhadamente cada um deles, porque não vai dar tempo, mas eu vou fazer um grande resumo que vai ter uma noção de como é a característica geral desses grupos. Em relação ainda às características gerais de todos os vertebrados, eles possuem órgãos e tecidos completos, sistemas, em alguns grupos são completos e outros são incompletos, mas todos possuem. E para a gente iniciar, vou falar primeiro aqui dos mamíferos. Eu vou trazer as principais características dos mamíferos, assim também como os demais.
Como o vídeo vai estar gravado, vai estar salvo lá no YouTube, vocês podem pausando e copiando aos poucos. Terá 2 aulas para fazer isso, que é o tempo suficiente. Mamíferos é um dos maiores grupos, ou o maior grupo dos animais. Os mamíferos podem ser encontrados nos 3 tipos de ambientes. Quais são eles? Tanto na terra quanto no mar ou no rio, né? Depende de qual indivíduo está se referindo. Mas você vai encontrar eles nos 3 ambientes, tanto terrestre, aquático, como aéreo. Qual seria o único mamífero aéreo caso, acho que todos vocês conhecem, é o morcego. A classe ou subfilo dos mamíferos, eles são representados, são divididos em 3 grupos. Em 3 grupos. Que grupos são esses? Temos os grupos dos placentários, ou seja, todos aqueles mamíferos que possuem, que se desenvolvem através da placenta, no caso a fêmea. Temos os grupos dos monotremados, que são mamíferos que se reproduzem e se desenvolvem através de ovo, né, como são os ovíparos. E o outro grande grupo são os grupos dos marsupiais. Os marsupiais são aqueles mamíferos que têm uma espécie de bolsa. Possuem uma espécie de bolsa, as fêmeas possuem. De bolsa, que é chamada de marsúpio, por isso o nome marsupiais, bolsa, chamada de marsúpio. É nessa bolsa que o seu filhote finaliza o seu processo de desenvolvimento. E quais são os mamíferos que possuem essa bolsa? Aí vocês podem colocar como exemplo o canguru e o coala. São os exemplos de mamíferos que possuem esse tipo de bolsas. Os placentários são todos mamíferos, né? São nós seres vivos, os gatos, os cães, elefantes, girafas, zebra, enfim, todos os outros mamíferos que se reproduzem através da placenta. E o monotremados, podemos aqui classificar ele ou exemplificar como o ornitorrinco. Beleza? Seguindo aqui. Assim, só para finalizar, os mamíferos eles têm respiração pulmonar.
É importante frisar isso porque nem todos os grupos dos vertebrados possuem respiração pulmonar. A exemplo dos anfíbios, que têm respiração pulmonar, mas não é exclusivamente. Os anfíbios eles têm uma respiração mais branquial. Ou branquial não, perdão, uma respiração cutânea, que é a respiração através da pele. Quando a gente chegar em anfíbios, eu vou explicar essa parte. Como também os peixes não possuem respiração pulmonar, e sim respiração branquial, através das brânquias. Seguindo. Antes de seguir, deixa eu botar essa informação aqui que é importante. Em relação ao coração dos mamíferos. O coração dos mamíferos possui possui 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, diferente dos répteis, dos peixes e dos anfíbios, que possuem 3 ou 2 cavidades. Então se liga a essas informações que no teste ou na nossa prova pode cair perguntando algo sobre isso. Finalizando aqui os mamíferos, passando agora para os anfíbios. Eu vou finalizar aqui esse vídeo em anfíbios e depois eu faço outro para não ficar muito extenso. Quem são os anfíbios? Os anfíbios são grupos, né, são a classe representada aí por quem? Pelos sapos, pelas rãs, perereca, salamandra, pela cobra cega, ou chamada também de cecília. Os anfíbios, ele diferente dos mamíferos, ele possui... Anfíbios, na verdade, quer dizer dupla vida. Porque eles podem viver tanto aquático quanto terrestre. O aquático é na sua fase larval, ou seja, na fase inicial de desenvolvimento dos filhotes. E terrestre é quando ele já está na fase adulta, ele passa a viver exclusivamente na terra. Complementando, diferente dos mamíferos, os anfíbios têm uma respiração a depender da sua fase. Ele pode ter uma respiração branquial, que é na sua fase de larva, ou seja, na fase ainda de desenvolvimento, e na fase adulta, cutânea ou pulmonar, sendo que a cutânea é a que melhor atende eles. Inclusive, aquela questão do sapo, do sal, jogar o sal em cima do sapo, que ele incha, é justamente porque a sua respiração principal na fase adulta é cutânea, ou seja, a respiração através da pele. Então, quando se joga sal em cima dele, a tendência é que ele incha porque ele fica sem respiração. Ele perde o processo de respirar e acaba inchando por isso. E com isso, ele pode acabar morrendo, né? Já que ele fica sem respirar, porque se o seu processo de respiração é todo através da pele e o sal impede a passagem esse processo de transpiração, e isso acaba provocando o inchamento do seu corpo. Os principais grupos
dos anfíbios são esses aqui, ó. Tem os grupos dos anuros, dos apódes, os anuros são os principais grupos, ou seja, são os grupos que é representado tanto pelo sapo, pela rã, pela perereca. Tem os grupos que são chamados também de caudatas ou de apódes. Que são a salamandra, e tritões. E o último grupo são o grupo das cobras cegas, ou também chamado de cecílias. É o grupo chamado da gimnospermas. Gimnospermas. Peraí. Aqui. Ou também chamado de cecílias. Outra coisa importante em relação aos anfíbios é que na fase larval eles são chamados de girinos. Então não confunda girinos, que é dos anfíbios, com alevinos, que é dos peixes. São como eles são conhecidos na sua fase de larva. A reprodução dos anfíbios, assim como também na reprodução dos mamíferos, eles são de forma sexuada. Podendo ser a fecundação externa, fecundação externa ou interna. Vou finalizar por aqui e logo mais eu mando o próximo vídeo falando dos peixes e dos répteis, se der tempo também das aves.